Filemon sobre o olhar bíblico. Filemon é uma figura do Novo Testamento da Bíblia, mencionado na Epístola de Paulo a Filemon, um dos livros mais curtos da Bíblia. Ele é descrito como um cristão influente líder da igreja que se reunia em sua casa, provavelmente na cidade de Colossos. Aqui está uma descrição de Filemon sob a perspectiva bíblica. Filemon como líder cristão e anfitrião da igreja. Filemon era conhecido por sua fé em Cristo e amor pelos outros crentes. Paulo elogia por sua hospitalidade e pelo conforto que ele proporcionava aos santos. Filemon capítulo 1, versículos de 4 a 7. Sua casa era usada como local de reunião para os cristãos, o que demonstra sua dedicação ao serviço da igreja primitiva. Relação com Paulo. Paulo escreve a Filemon com uma abordagem pessoal e afetuosa, chamando de amado e colaborador. Filemon capítulo 1, versículo 1. Paulo parece ter desempenhado um papel fundamental na conversão de Filemon ao cristianismo, referindo-se a ele como alguém que foi ganho para Cristo através de seu ministério. A história com Onésimo. A epístola a Filemon gira em torno de Onésimo, um escravo fugitivo que havia se tornado cristão após encontrar Paulo na prisão. Paulo apela a Filemon para que receba Onésimo não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Filemon capítulo 1, versículos 15 e 16. Essa carta é notável por abordar questões de reconciliação, igualdade cristã e o impacto transformador do Evangelho. Lições de Filemon. A breve menção de Filemon na Bíblia traz lições importantes. Hospitalidade e liderança. Ele era um líder generoso que usava seus recursos para servir a Deus. Perdão e reconciliação. A carta exorta Filemon a perdoar e a acolher Onésimo, ilustrando os valores cristãos de amor e unidade. Igualdade em Cristo. Paulo enfatiza que, em Cristo, todas as barreiras sociais, como a distinção entre escravo e livre, são derrubadas. Conclusão. Filemon é um exemplo de um cristão devoto e generoso, chamado a viver os valores do Evangelho na prática. Sua história, juntamente com a de Onésimo, reflete a profundidade do amor cristão e o poder transformador da fé. Filemon sobre o olhar histórico e arqueológico. Sob o olhar histórico e arqueológico, Filemon é uma figura do primeiro século associada à cidade de Colossos, na Ásia Menor, atual Turquia. Embora não existam descobertas arqueológicas que mencionem diretamente Filemon, sua história está vinculada ao contexto social, político e religioso da época em que ele viveu. Aqui está uma visão sobre Filemon sob essa perspectiva. Filemon e o contexto social. Filemon era provavelmente um homem de posses e status social elevado. Isso é inferido pelo fato de que ele tinha uma casa grande o suficiente para abrigar reuniões de cristãos. Ele possuía escravos, como Onésimo, o que era comum entre os cidadãos abastados do Império Romano. Na sociedade romana, os lares de homens ricos frequentemente serviam como centros de reuniões para grupos religiosos ou filosóficos. Filemon, como um cristão influente, provavelmente desempenhava um papel central na comunidade cristã de Colossos. Colossos e as evidências arqueológicas. Colossos era uma cidade da região da Frígia, importante durante o período helenístico, mas que perdeu relevância com o crescimento de Laodiceia e Hierápolis. Escavações limitadas na área revelaram ruínas de casas, indicando a arquitetura residencial de pessoas como Filemon. Vestígios de sincretismo religioso, comum na Ásia Menor, que incluíam práticas greco-romanas e orientais. Esse ambiente religioso diverso influenciava a propagação do cristianismo. A presença de uma comunidade cristã na região é confirmada pelas cartas de Paulo, incluindo a de Colossenses, o que reforça a ideia de que Filemon vivia em um contexto de crescente influência cristã, mas ainda marginalizado pelo Império Romano. A escravidão no período. Onésimo, mencionado na carta de Paulo, era escravo de Filemon. A escravidão era uma prática fundamental na economia romana,
e escravos tinham um status social inferior. No entanto, o cristianismo desafiava essas normas ao pregar a igualdade em Cristo. Essa tensão entre as normas sociais e a ética cristã está central na história de Filémon e Onésimo. Implicações históricas. A Epístola de Paulo a Filémon é historicamente significativa porque ilustra a relação entre senhores e escravos no cristianismo nascente, desafiando as hierarquias romanas. Revela o papel das casas como os primeiros locais de culto cristão, antes do surgimento de igrejas formalizadas. Mostra como o cristianismo começou a penetrar nos círculos mais elevados da sociedade romana. Filémon e a igreja primitiva. Historicamente, acredita-se que Filémon foi uma figura influente na igreja local e, possivelmente, ordenado bispo em Colossos mais tarde, conforme tradições cristãs posteriores. No entanto, essas informações vêm de fontes eclesiásticas e não têm confirmação arqueológica. Conclusão. Embora não haja evidências arqueológicas diretas sobre Filémon, seu contexto histórico está bem estabelecido. Ele representa a transição do cristianismo de um movimento marginal para uma religião que começou a impactar profundamente as estruturas sociais e culturais do Império Romano. A carta de Paulo a Filémon é uma janela para entender essa transformação em um período crítico da história. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.